Shalom, tudo bem com vocês? Quero aqui entregar uma chave poderosa para vocês em relação à fé. O que você tem feito com as promessas que o Senhor prometeu para você? Você tem se posicionado? Você tem se posicionado para que essas promessas elas venham se cumprir? Porque de nada adianta. Deus não é homem para que minta, né? Na palavra de Deus ali fala que o que Deus prometeu ele vai cumprir. Só que se você não se posicionar, se você não crer nas promessas do Senhor, você concorda que elas não são obrigadas a serem concretizadas? Porque é como se lançasse a promessa ao vento. É como se Deus te entregasse algo, você embolasse ali e jogasse no lixo. Então de nada adianta, às vezes, Deus prometer algo pra você e você não querer acessar e você simplesmente sentar no sofá e esperar acontecer, porque eu te garanto, não vai. A promessa ela não é obrigada a se cumprir. Outra coisa. Mas como eu sei que Deus me entregou uma promessa? Deus ele testifica no seu coração, ele vem trazer paz. É algo que queima, que arde e que traz paz. Quando é uma promessa do Senhor que ele testifica em você. Também temos através de profecias, que profetas, e cuidado com as profetadas, tá, gente? Por isso que a gente tem que estar em constante consagração diante de um renúncio pra você. Deus, ele usa, na verdade, um profeta só pra testificar aquilo que ele já falou com você. Porque se você estiver alinhado com ele, ele fala, você vai sentir, você vai saber e vai usar alguém pra confirmar. Veja bem, se Deus te promete algo, é preciso que você tenha fé, porque é como se eu falasse algo que vai acontecer na sua vida agora e você fala, mas como que vai acontecer? Como acontecer? Só que eu preciso ter fé. E na palavra do Senhor, nós temos vários atos proféticos e atos de fé. Vou citar alguns. A mulher de fluxo de sangue, que ela fala, né, ao tocar, em Mateus mesmo. E Mateus fala da mulher de fluxo de sangue, que ela fala, né, que se eu tocar Jesus eu serei curada. Isso é um ato de fé, porque ela creu naquilo. Que se ela tocasse em Jesus ela seria curada. E Jesus, ele disse, alguém tocou em mim. E aí os discípulos falam, mas como assim? Aqui tá em multidão, como assim alguém tocou em você? Ele falou, alguém tocou em mim porque de mim saiu poder. E foi a mulher de fluxo de sangue, ali ela foi curada. Ali Noé, né, Deus fala para Noé, para construir a arca. O que Noé faz? Ele constrói a arca. Da mesma forma, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu levarei, né, você para outro lugar. O que Abraão fez? Ele simplesmente foi para a terra de Abraão, ele é levado para Canaã. Né? Canaã é considerada, né? Era considerada uma terra que mandava leite e mel. Então, assim, Abraão não perguntou para Deus, ele simplesmente foi. E é isso que eu quero dizer. Quando Deus promete algo, quando Deus fala para você fazer algo, só faça, só vai. Só vai, porque isso é um ato de fé. E a fé ele tem que estar em movimento, porque de nada adianta. Né? Temos também ali Eliseu, né? E Eliseu, Deus fala que Deus ia prover na vida dele, que Deus ia alimentar ele. Quando Eliseu ele chega, e é o que eu falo. Se Eliseu ele tivesse olhado, já pensou, o diabo confronta. Quantas vezes o diabo não confronta a gente fala assim, e aí Eliseu, é aqui que as promessas do Senhor? Que só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, você tem certeza disso? E a gente cai nas ciladas, nas falácias de Satanás. Porque Deus já prometeu algo, mas por a gente ser tão carnal e ficar ali olhando o mundo físico, a gente não mira ali, você não foca nas promessas do Senhor. E por vezes você perde as suas promessas. Mas Eliseu não. Ele falou pra ela assim, traga lá então a farinha e o azeite. Traga a farinha e o azeite. Eliseu, ele creu nas promessas. Tanto que a mulher, ela ajudou ele por muito tempo. E ali, a botija de azeite, ela transbordava. Então, ele transbordou de azeite através do ato de fé. Mas para que isso acontecesse, precisou de um ato de fé, né, dessa viúva e do Eliseu. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Quantas promessas que o Senhor você vai deixar passar na sua vida? Deus ele te prometeu levar as nações. Você já tirou o passaporte? Deus te prometeu que iria te usar. E aí você já abriu a célula na tua casa? Deus te prometeu que ele ia te usar ali como levita, ia te usar na obra. Você já abriu o seu curso de canto, de alguma coisa para servir ao Senhor? Porque Deus ele te dá promessa, mas você tem que dar o primeiro passo. É como aquela bela frase diz, Deus ele dá o primeiro passo, que Deus ele te dá o chão. Através do ato de fé de Eliseu e da viúva, a botija transbordou de azeite. E era pouquinho azeite que tinha. Então, quantas promessas do Senhor você vai ter que perder ainda por falta de posicionamento? Se Deus te falou que ia te levar às nações, cadê o passaporte que você ainda não tirou? Se Deus te falou que ia te usar ali na obra como levita, como qualquer outra coisa para servir o reino, o que você tem feito? Você tem feito um curso? Você tem se capacitado? Você tem gerado no Espírito? O que você tem feito? Deus disse que se sua fé ela for nem que for do tamanhozinho de grão de mostarda, Deus ele moveria montanhas. E hoje eu testifico, hoje eu fui visitar uma paciente e ela falava pra mim. E o marido dela falava que ela ficava assim lá na UTI. E ela disse que falava com o Senhor, Deus, eu só tenho um grãozinho de mostarda. E uau!
Ela falou que ficava assim na UTI. Mas por que você ficava assim? Ela falou, porque eu falei pra Deus que era o meu único grãozinho de mostarda que eu tinha. Que Deus ele ia me tirar dali viva. Porque eu precisava voltar pra casa pra cuidar dos meus filhos e do meu marido. E eu, uau! Que grande ato de fé. Tudo que ela tinha era um grão de mostarda. E a palavra do Senhor diz sobre isso. E hoje ela tá viva para a honra e glória do Senhor. E os meus colegas fisioterapeutas que acompanharam lá, viu? Ela ficou entre a vida e a morte. A gente teve que pronar ela. Ela ficou muito, muito, muito grave. A gente, como profissional da área da saúde, a gente pensava, ela não vai voltar, é só um milagre. E Deus operou um milagre através da vida dela. Então, assim, que nós possamos estar alinhados com o Senhor, com fé e ação.